Luca Bassani, os Estados Unidos entraram de vez na briga contra a ditadura de Nicolás Ditaduro Maduro. Desta vez, os norte-americanos estão querendo a saída do líder venezuelano, acabou, e negociam um perdão em troca dele deixar o poder. Quem vai trazer mais informações sobre isso é o nosso correspondente de assuntos internacionais, Luca Bassani. Luca, será que o ditador vai deixar o poder tão facilmente assim? Até que ponto essa política internacional do Joe Biden, tão fraca, poderá surtir efeitos? Será que agora não é mais o Biden, mas o próprio governo que está articulando como um todo? Conta pra gente, o que espera Nicolás Maduro? Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente é uma proposta tentadora, se assim podemos dizer, ao presidente / ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, já que os Estados Unidos ofereceram anistia ao presidente venezuelano caso ele deixe o poder. Não só anistia a ele, mas também a todos os seus aliados políticos. Neste pacote, neste compromisso oferecido pelos americanos, não seria apenas o perdão de possíveis outras acusações que podem surgir depois, e possivelmente também a negociação para que Maduro possa ir para o exterior em algum país que queira aceitá-lo, mas também a retirada de uma espécie de recompensa que foi colocada na cabeça de Maduro por conta de tráfico de drogas. Não podemos esquecer que ele estava sendo acusado por isso pelos Estados Unidos, com uma recompensa milionária de 15 milhões de dólares, mais ou menos aí 75 milhões de reais, por conta de estar envolvido, segundo os americanos, depois de muitas evidências, também com o tráfico de drogas diretamente da América do Sul, através da rota pan-americana, utilizando a Venezuela para que esses entorpecentes chegassem nos Estados Unidos. Então agora é uma proposta bastante clara, lembrando que os Estados Unidos já reconhecem Edmundo González Urrutia como o verdadeiro presidente da Venezuela, como o vencedor daquele pleito que aconteceu há cerca de 2 semanas, ao mesmo tempo que a União Europeia ainda não fez essa mesma passagem, né? Muitos acreditam que a tendência com essa oferta é que mais países isolem cada vez mais Maduro e, inclusive, muitos deles até possam oferecer uma espécie de exílio para que ele siga para lá de maneira segura e deixe o poder para a oposição. Algo que eu acredito muito pouco provável, mas considerando que os americanos têm uma vasta inteligência por trás das suas instituições e tem Nicolás Maduro como um grande inimigo, essa proposta é de se pensar, porque Maduro sabe que, por mais que os ditadores latino-americanos tenham sobrevida em muitos períodos da história, viver eternamente e morrer no poder são pouquíssimos que conseguiram, a exemplo de todas as outras ditaduras de esquerda e de direita que nós tivemos no nosso continente, com exceção de Cuba, onde Fidel Castro de fato morreu, não era mais presidente naquele momento, mas morreu quando ainda tinha algum poder, era protegido pelo Estado. Então é algo interessante para a gente analisar e ficar de olho nos próximos passos, como a Venezuela vai se comportar, lembrando que os Estados Unidos têm papel crucial nesse evento, nessa questão política latino-americana, ao mesmo tempo que o Brasil, Colômbia e México ainda estão pisando em ovos, ainda estão sendo bastante cautelosos e, para algumas pessoas, um pouco letárgicos na sua posição de condenar, de fato, a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela e a ditadura que se perpetua há mais de 20 anos naquele país. Luca Bassani, eu não posso deixar aqui de estabelecer um paralelo com o que ocorreu no dia 20 de dezembro de 1989, quando os Estados Unidos acusaram o presidente do Panamá de envolvimento com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. Os Estados Unidos invadiram o Panamá, não para interferir na política interna, mas para cumprir um mandado de prisão contra Manuel Noriega, acusando-o de ser chefe de uma organização internacional para o tráfico. E aí, então, foi empossado o outro candidato que havia vencido a eleição ter sido fraudada, que é o Guillermo Endara. Eu pergunto para você enxerga paralelo entre as situações? Porque se os Estados Unidos acusar o Maduro de envolvimento em organização criminosa de tráfico, ele vai invadir a Venezuela.
Eu acredito que existe sempre essa possibilidade, observando a política externa norte-americana durante os últimos 20, 25 anos, mas algo mudou. Antes, nós vemos, durante a doutrina Bush, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos querendo implantar as democracias de cima para baixo, ou seja, invade um país, como o caso do Iraque, e tenta trazer aquele país para o viés democrático, algo que sempre falhou. Se nós observarmos o Afeganistão, esse também foi o pretexto para a invasão, não conseguiu. O Iraque, da mesma forma. A Líbia segue também nessa mesma vertente. Hoje, a política externa americana ela é diferente. Ela quer, sim, a implementação de democracias através do mundo, muitas delas por conta de interesses econômicos, mas eles querem que isso aconteça de baixo para cima, ou seja, precisa ter um levante popular no qual os Estados Unidos apoiariam ideologicamente, financeiramente, e até mesmo um desconforto do povo, não simplesmente invadir e tirar. Por isso, eu acredito que aquilo que foi feito há cerca de 20, 25 anos não se repetirá no caso da Venezuela, também porque a Venezuela tem amigos poderosos, queiramos ou não, a Rússia e a China dão certa retaguarda, e uma invasão neste porte não poderia ser legitimada pela comunidade internacional, a não ser que a Venezuela invadisse outro país vizinho. No caso da Guiana, isso foi amplamente mencionado por conta dos ímpetos imperialistas de Maduro de também anexar esse equívoco, aquela região riquíssima em petróleo que temos no país vizinho. Eu acredito que os Estados Unidos vão fazer de tudo para pressionar Maduro a sair do poder e a deixar a Venezuela, até mesmo com algum tipo de dinheiro, proteção, também algum tipo de escolta para todos os seus aliados políticos, em troca de uma transição relativamente harmônica para a oposição, que de fato ganhou a eleição de acordo com que os vários estatísticos e institutos internacionais apontam. Aquilo que nós sabemos é que isso é difícil de acontecer da maneira ideal, da maneira utópica como nós gostaríamos, e o fato é que temos que continuar acompanhando a história, cada um desses passos, para ver como que Maduro se portará depois de tal oferta feita pelos americanos. Bom, Luca Bassani, sempre tem a Coreia do Norte esperando por ele lá, o Kim Jong-un, né? Além de tentar resolver a crise na Venezuela, os Estados Unidos também enviaram equipamentos e tropas para o Oriente Médio em sinal de apoio a Israel. Luca, a presença dos norte-americanos na região, você acha que ajuda a reduzir as tensões com o Irã ou vai arrastar o apoio da Rússia e da China e intensificar a atuação de proxies como Hezbollah e Hamas, proxies do Irã? Não sei não, será que isso acalma? Olha, Capês, desde o começo da guerra entre Hamas e Israel, no começo de outubro do ano passado, portanto há mais de 10 meses, os Estados Unidos já enviaram porta-aviões para aquela região, e a presença militar americana no Oriente Médio, ela é constante há aproximadamente 35 anos, ou seja, não é nenhuma novidade. Esse reforço pode sim indicar que estariam prontos para retaliar caso o Irã concretize suas ameaças de atingir Israel, mas não é algo muito novo. Nós sabemos que naquele primeiro ataque que aconteceu do Irã para Israel, com cerca de 300 mísseis, 300 foguetes e drones, que aconteceu no mês de abril, os Estados Unidos, a Jordânia, a Grã-Bretanha, a França foram cruciais para evitar uma tragédia dentro do Estado judeu e repelir todos esses ataques, tendo, acredito que apenas uma casualidade dentro das milhares que poderiam acontecer, considerando 300 artefatos bélicos. No caso em questão, nós temos que Israel conduziu uma operação de inteligência muito minuciosa na capital iraniana de Teherã e matou o chefe político do Hezbollah, do Hamas, Ismail Haniyeh, que acabou então falecendo naquele país e virou uma grande comoção nacional, enquanto que Israel se deu realmente muito bem na visão interna por ter conseguido eliminar uma das figuras mais procuradas internamente do seu país. A gente vê que depois disso o Irã fez várias ameaças, isso já se passaram aí 14 dias, 16 dias mais ou menos, e nada aconteceu, mas se intensificam sempre essas batalhas através das proxies, como você colocou, a procuração que o Irã tem na mão de Hezbollah, Houthis e Hamas para atuar com seus interesses e acabar no máximo que conseguir com o Estado judeu. E realmente essa presença americana é um aviso, ela é mais simbólica do que de fato algo concreto que possa acontecer, mas como eu disse, não é novidade, esperamos
que nada aconteça, porque algo desse porte poderá ser completamente ruim para não só Israel, mas também para todo mundo, considerando as rotas comerciais, a produção de petróleo e gás naquela região e também tudo aquilo que envolve a segurança do mercado como um todo, né? Nós pensamos sempre do aspecto humano inicialmente, mas depois pensando também na questão econômica, seria devastador Estados Unidos num ano eleitoral, pouquíssimos meses próximo à eleição, principalmente o governo vigente dos democratas não tem interesse de uma escalada em espiral do caos dentro do Oriente Médio. Luca Bassani, anjinhos me contaram que você estaria na Rússia. Você está na Rússia? Em que cidade? Sim, isso aqui em Moscou. Em Moscou. Você já Os arredores de Moscou, sim. Você está querendo realmente bater qualquer recorde de ousadia. Ô, Luca, você vai trazer mais informações para a gente sobre a guerra contra a Ucrânia? Esse ataque que a Ucrânia desenvolveu e efetivou contra a cidade de Kursk, praticamente contra civis, não era provavelmente um alvo militar... Isso aí ajuda alguma coisa ou desguarnece a frente de defesa no seu território e leva a Rússia a radicalizar ainda mais a guerra? Explica para mim, porque eu, sinceramente, do ponto de vista militar, eu entendi do ponto de vista político, mas não do ponto de vista militar o ataque a Kursk. Realmente, do ponto de vista militar, não faz muito sentido nesse momento se nós considerarmos que a Rússia poderá retalhar em uma intensidade muito maior. Só para passar uma breve atualização para a nossa audiência, já que na última sexta-feira, devido ao trágico acidente do avião no Brasil, não pudemos falar dessa questão, temos que os ucranianos chegaram no território russo, não só na região de Belgorod, que já é uma velha conhecida daqueles que acompanham a guerra aqui diariamente, mas também na cidade de Kursk. Essa que foi uma das cidades simbolicamente mais importantes para a Rússia durante a Segunda Guerra, onde aconteceu a maior batalha de tanques da história militar em todo o mundo. Foram 6 mil tanques, 2 milhões de tropas entre a Alemanha nazista e o exército soviético, e com uma vitória importante dos soviéticos naquele momento para repelir os nazistas e começar a recuperar todos os territórios depois da Rússia que faltavam, a Ucrânia, a Belarus e o leste europeu, até chegar em Berlim em abril, maio de 1945. Nesse sentido, os ucranianos de fato tomaram conta de algumas regiões da cidade de Kursk, inclusive tiraram bandeiras russas e colocaram bandeiras ucranianas, em uma atitude extremamente ousada do ponto de vista político, para mostrar para os financiadores da guerra, aqueles que ajudam através da OTAN a Ucrânia com armamentos e dinheiro, que o exército estaria sim disposto a galgar talvez passos maiores e mostrar que a Rússia não é de tudo indestrutível, ela não é impossível de se invadir a Rússia e que a segurança da fronteira estaria fragilizada. Essa é também uma estratégia para mostrar internamente aqui para os russos e que o presidente Putin talvez não tivesse o controle total das suas fronteiras, e a Ucrânia e a Rússia têm quase 2.000 quilômetros de fronteiras, e isso seria muito ruim politicamente. Agora, militarmente, você tem toda a razão. Essa invasão ela vai ter uma resposta momentânea, uma preocupação dos russos inicialmente, depois um realinhamento das tropas por lá, vão repelir os ucranianos e provavelmente retalhar de forma extremamente intensa na capital e naquelas regiões que já estavam sendo severamente bombardeadas em sua infraestrutura civil. Não acredito que tenha sido um bom passo do presidente Zelensky, mas ele ganha um certo respeito, se assim podemos dizer, pelos aliados ocidentais que não esperavam uma manobra como essa, e foi ousada e bem sucedida, pelo menos até o momento. Só para o meu conhecimento, aqui no Brasil, horário de Brasília, são 15 horas e 40 minutos. Que horas são aí em Moscou? Aqui 21 horas e 41 minutos. São 6 horas a mais que Brasília. Sim. Uma boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação. Obrigado, até amanhã.